Tá. Se é verdade que a gente precisa melhorar o movimento espírita, uma pergunta se impõe. Como é que a gente pode melhorar a qualidade se a gente já está fazendo tudo que pode, né? Aí a pessoa fala, não, tem que melhorar, mas a gente já está fazendo o máximo. Vou melhorar como se já estou dando tudo de mim? Eu já estou fazendo todo o esforço, a Casa Espírita trabalha a pleno vapor. O que é que eu ainda posso melhorar? Não é na quantidade de horas, é na qualidade e no perfil daquilo que estamos apresentando para as pessoas. Ok? Por quê? Porque nós estamos vivendo hoje um período, exatamente por conta das redes sociais, em que o que a gente fala aqui ecoa para o mundo inteiro e fica gravado. As pessoas depois voltam e ouvem de novo. Então, vacilos, erros, incorreções, elas ficam gravadas para todo sempre. Por isso, a gente precisa cuidar de 3 graves problemas que estão acontecendo no nosso movimento espírita atual. Estamos vivendo hoje 3 problemas graves. Ok? Vamos lá ver o primeiro deles. O primeiro desses problemas chama-se biblificação do movimento espírita. O que é a biblificação do movimento espírita? É trabalhar os conteúdos bíblicos como se eles fossem o conteúdo do contorno da mensagem espírita. E embora conteúdos de cunho religioso, de cunho evangélico sejam importantes, o evangelho cabe na doutrina espírita, mas a doutrina espírita não cabe dentro do evangelho. O evangelho trabalha a parte moral da doutrina espírita. E além do evangelho, nós temos outras partes do texto bíblico que não necessariamente elas têm aderência com aquilo que o espiritismo fala. Eu posso encontrar textos dentro da Bíblia que não sejam aqueles que a gente gostaria de encontrar na hora que está lendo. E algumas pessoas se sentem constrangidas pelo fato de que determinadas colocações que estão lá entram em rota de colisão com a doutrina espírita. Se entrar em rota de colisão, a gente precisa entender que a mensagem espírita ela tem seus próprios códigos morais. E se eu tenho um código moral que não combina, a gente não pode validar aquilo que está contrário àquilo que a moral espírita nos apresenta. É claro o que eu digo? Se, por exemplo, alguém lê no texto bíblico que o Deus de Israel mandou o exército de Israel invadir uma determinada população e matar todo mundo, passar fio de espada, e ainda tem umas frases assim, e o Deus de Israel determinou que matasse tudo que tinha fôlego. O que é o que tem fôlego? É homem, mulher, criança, velho, menino, menina, boi, cavalo, cabrito, cabra. O que tem fôlego tem que matar. Aí fica difícil a gente dizer assim, não, tá certo, tem que matar mesmo. Matar. Fica difícil da gente se abraçar com esse tipo de coisa. Então, a gente precisa entender que existem determinados pontos que eles são pontos relacionados com a época em que ele foi escrito, não pertencem ao código moral que a doutrina espírita busca. O próprio Allan Kardec, quando trabalhou o Evangelho, ele só trabalhou a parte moral, porque ele disse, olha, tem partes que são controversas, eu não vou entrar. Eu só vou trabalhar os aspectos morais, porque isso é incontroverso. Mas ele não discutiu os fatos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições e as palavras que a igreja usou como dogma. Eu não quero nem me meter nisso. Vou me focar na parte moral. E se a gente bem perceber, o estudo do Evangelho, que é feito no Evangelho segundo o Espiritismo, não é um estudo do Evangelho. Não é. É um estudo mostrando como que a moral espírita é semelhante à moral do Evangelho. Mas ele não pega o Evangelho e sai dissecando. Ele pega, ó, se você perceber,
os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele parte dos princípios espíritas para os textos do Evangelho. Nunca ao contrário. Ele não pega um versículo e diz, deixa eu ver como é que eu vou conectar esse versículo aqui com o Espiritismo. Deixa eu dar uma olhada aqui, como é que eu vou fazer. Então, não é. Ele diz, eu tenho um princípio aqui, imortalidade da alma. Aonde que eu encontro isso no Evangelho? Ele sai dos princípios para o texto. É diferente de sair do texto para procurar uma conexão com princípios. Estou confundindo? Paulo de Tarso, por exemplo, tem uma das cartas dele que ele diz assim, se a mulher tiver dúvida, que pergunte em casa para o seu marido. Porque não é correto a mulher fazer pergunta dentro da igreja. Não é lindo essa parte? Aí a gente pega o texto e aí fica torturando o versículo até de confessar que ele é espírita, entendeu? Não, mas aqui, mulher, aqui é a parte sensível da criatura. Então, ele está colocando que a parte sensível... Não é não, é mulher mesmo. É mulher mesmo. Porque a sociedade era uma sociedade patriarcal, esse era o modelo que existia. Então, a gente fica assim, querendo fazer umas curvas para poder fazer, e isso é um problema, porque às vezes a gente se atrapalha e acaba saindo do foco principal da mensagem espírita. O que acontece conosco? Excesso de exegese. As pessoas vão para a casa espírita e passam uma noite inteira discutindo um assunto que não vai levar a lugar nenhum. Se Paulo de Tarso caiu do camelo ou se caiu de um cavalo. Caiu do camelo, caiu do cavalo, caiu do camelo. Cara, eu quero lá saber se foi de um camelo, se foi de um cavalo. Ele caiu, pronto. Caiu da montaria. Porque, reparem, eu descobri se ele caiu de um camelo ou caiu de um cavalo, não vai resolver o meu problema em casa. Não vai melhorar a minha relação familiar. Não vai facilitar o meu diálogo com meu filho. Entender que a gente precisa mudar, precisa ser melhor. Isso é bom, isso é útil. Mas eu estudar um texto para ficar me torturando durante uma reunião inteira que não leva a um resultado prático de conduta é questionável. E isso é um perigo, porque isso acaba sendo uma armadilha do ego. A gente, na tentativa de não fazer a nossa transformação moral, se esconde na biblificação. Se esconde nisso e não se transforma. Então, a gente faz esse processo de exegese excessiva e não trata de doutrina espírita. Se você pegar depois o estudo não tratou de nenhum princípio doutrinário. Acabou o estudo, dentro da casa espírita, pergunta qual foi o princípio doutrinário que vocês viram aqui? Reencarnação? Mediunidade? Viram o quê? Não viram. Porque aquele estudo serve da casa espírita, serve na igreja católica, serve na igreja protestante, serve na maçonaria, serve no Lions, no Rotary, na escola pública, em qualquer lugar. Então, não é um estudo espírita. É lógico, e eu não estou dizendo que a gente não possa fazer estudos em outros lugares. Eu, de vez em quando, sou chamado para falar na igreja católica. Eu vou. E quando eu vou, eu falo do jeitinho que eles entendem que as coisas são, porque ninguém vai para ofender ninguém. Então, o que vocês querem que eu fale? Parábola do filho pródigo. Muito bem. Nós vamos estudar a parábola do filho pródigo do jeitinho que o pessoal da Igreja Católica pode entender. Não vou lá para dizer, pois eu vou contar. Não faz sentido. Eu estou sendo convidado, tem que respeitar as pessoas. Então, às vezes, sou chamado para falar em outros ambientes e, evidentemente, a gente tem que ter a ética de respeitar o lugar onde nós estamos, até porque você foi convidado para falar, não como espírita, como um estudioso do Evangelho. Então, você vai respeitando, eles acham bom. Ai, tão lindo! Qual é a sua igreja que você vai? Não vou na igreja. Não vou na igreja. Qual é a paróquia? Não vou em nenhuma paróquia. Não vou. Então, isso é diferente da casa espírita. Se eu estou na casa espírita, o que é que eu tenho que entregar para as pessoas? Doutrina espírita, pelo amor de Deus. Porque se eu não entregar doutrina espírita, quem vai entregar? A maçonaria vai entregar? Vai ser o Lions? Não vai.
Então, a gente não pode se afastar do estudo das questões doutrinárias. E eu reforço aqui, eu desafio qualquer um de nós a pegar um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e não encontrar nesse capítulo um princípio doutrinário. Todo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo trabalha ou reencarnação, ou mediunidade, ou mundo espiritual, ou imortalidade da alma, sei lá, alguma coisa ele está trabalhando. Mas ele não é um capítulo que foge da discussão doutrinária. E nós hoje, muitas vezes, estamos fazendo estudos e a gente foge das discussões específicas sobre o conteúdo doutrinário que a gente tem para fazer. Eu não estou dizendo que não se estude Bíblia, que não se estude o Evangelho, claro que não. Eu estou dizendo para a gente prestar atenção. Toda vez que a gente fizer um estudo, a gente tem que olhar e dizer qual é o princípio doutrinário que eu vou colocar aqui. Eu tenho que pôr. Eu não posso fazer um estudo sem que a gente deixe de entregar alguma conexão com o conteúdo espírita. Senão ele é só uma exegese pura e simples. E aí o povo fica discutindo, era uma espada, era uma faca, era uma espada, era uma faca. E aí, meu amigo, o tempo vai só passando, a existência passa, e a gente está excelente de evangelho, mas zero de vivência desse evangelho. Viramos exegetas, e esse não é o nosso objetivo. Segundo problema que a gente tem, psicologização do movimento espírita. Já viram? Esse é o segundo problema. O que é isso? É um excesso de psicologia em detrimento do conteúdo espírita. E antes que alguém diga alguma coisa, não tem nada a ver com Joana de Ângeles. Porque Joana de Ângeles faz um casamento harmonioso entre psicologia e doutrina espírita. O que eu estou falando são estudos que são feitos dentro da casa espírita que não falam de doutrina espírita. Você é capaz de ouvir palestras dentro da casa espírita que são boas, mas são palestras de autoajuda, não é palestra espírita. O cara fala que é bom se reconciliar com o pai, que é bom se reconciliar com a mãe, que a gente tem que se dar bem com as pessoas em casa, mas a palavra espírito não sai. A palavra imortalidade da alma não sai. A palavra Allan Kardec não sai. Não sai nenhuma palavra espírita, mas sai uma série de dicasinhas, de coisinhas. Quando, na verdade, a grande motivação para o nosso processo de transformação é o entendimento que somos almas imortais, a caminho da felicidade, que a gente precisa se transformar, que é a reencarnação, tará. Isso é importante para motivar a mudança. Mas se eu faço um trabalho onde a gente só discute coisas de psicologia, então a gente tem que ser... Porque, olha, se você guardar mágoa do pai, da mãe, depois, no futuro, você vai desenvolver um mecanismo de culpa, a mãe já morreu e você fica aí sentindo culpa. Não, isso é verdade. Mas isso não é toda a verdade. E o risco que a gente tem é a gente se abraçar com esses conhecimentos e transformar o centro espírita num centro de autoajuda. Ele não é um local de autoajuda. O centro espírita é um local para a divulgação da mensagem espírita. E por esse motivo, a gente não pode se furtar de entregar o conteúdo espírita para as pessoas. A gente não pode ter vergonha de falar de espiritismo dentro do centro espírita. Como é que é isso? Então, a psicologização é um grave problema, porque as pessoas acham lindo, aí elas começam a ler uns livros de autoajuda, isso vai ser lindo isso aqui. Aí traz, daqui a pouco o povo está na palestra falando que o universo conspira a nosso favor, sabe? É muito complicado isso. Porque o universo não conspira a nosso favor. Deus cuida de nós, é diferente. Só que a autoajuda não tem coragem de falar nem de Deus. Então chama de universo. Aí traz umas coisas assim meio esotéricas, um conhecimento meio assim.
sem contorno. Não é isso. O objetivo da doutrina espírita é falar sobre a realidade espiritual. Então, a psicologização, ela também é um problema para nós. Por quê? Porque existe, além de tudo isso, a possibilidade de comercialização. Qual é o risco maior da psicologização? É que algumas pessoas podem se apropriar desse conhecimento e vender. Já pensou? Eu venho na casa espírita, eu aprendo o que o espiritismo fala, e é profundamente libertador. Isso é uma coisa, assim, que muda as nossas vidas. E aí eu digo, gente, dá para ganhar dinheiro com esse negócio. Aí eu crio um negócio, um instituto, um local qualquer, um trem, e eu vou vender lá aquilo que é de graça aqui. Presta atenção. Isso é uma possibilidade, por quê? Porque você está falando as coisas na casa espírita e as pessoas podem se apropriar disso para vender lá fora. É lógico que a gente não espera que o trabalhador espírita, que tem o conhecimento e tal, vá vender. Mas pessoas podem vender. Então, a gente precisa estar atento na divulgação que a gente faz para não dar margem com que algumas pessoas, ao se aproximarem do conteúdo espírita, se sintam tentados a vender aquilo que a doutrina espírita entrega de graça, que é uma coisa muito louca. Eu venho aqui para receber de graça e, de repente, uma outra pessoa diz, eu vou vender. Vai dar, e dá. O pior é que dá. Só que dá para vender e dá compromisso espiritual também. Dá as duas coisas. Porque você começa a comercializar aquilo que veio de graça. Aí você pode preparar o lombo. Muito bem. Então, a possibilidade de comercialização é um grave problema, e um problema que é parecido com o primeiro, que é a carência de doutrina. Ou seja, nós fazemos um excesso de discussões de cunho psicológico e uma carência muito grande das ausências das questões de cunho voltados para o conhecimento espírita propriamente dito. Terceiro problema, que eu acho que é o pior dos três. Que esse primeiro, a biblificação, é ruim. É ruim. Ele é ruim, é muito ruim, mas não é o pior. O segundo é mais grave que o primeiro, porque corre o risco de comercializar, corre o risco da gente... O primeiro risco é a gente se perder. Em vez de fazer a transformação moral, a gente está aqui no centro espírita discutindo, cadê o grego? E no grego? E no hebraico? Vamos ver de novo. E essa letra? Olha só essa letra que está aqui. E em casa o pau está quebrando, está todo mundo com raiva de todo mundo, eu chego em casa, todo mundo com ódio de todo mundo, eu digo, olha, ele caiu do cavalo. Não adianta nada. Mas a psicologização é mais grave, pela possibilidade de venda. Agora, tem um que é pior do que os outros dois, porque esse terceiro, ele pode realmente destruir o movimento espírita. Terceiro problema é a politização do movimento espírita. Nós estamos vivendo um período muito grave na história do Brasil de polarização política. Muito grave. Em que as pessoas vão para as redes sociais e se ofendem, se atacam, se agridem. Você está errado, mentira, quem está errado é você, eu odeio você. Feijolo, me arranja um livro dos Espíritos? Aí as pessoas se odeiam, se mordem, saem da casa espírita, cria-se uma tensão danada dentro do movimento espírita por conta de questões relacionadas. Não é esse, meu? O azulzinho. Ótimo. Então, nós precisamos estar atentos para isso, sabe? Precisamos estar atentos. Porque tem um pessoal que acha que o espiritismo é de direita. E tem outros que acham que o espiritismo é... Sendo bem claro que o espiritismo é de esquerda.
E depois eu vou dizer quem é que está certo. Porque tem lado certo, tá? Daqui a pouco eu dou. Aguardem que eu vou dizer qual é o lado que está certo. Livro dos Espíritos, 1857, conclusão de O Livro dos Espíritos. Venha cá ler, para não dizer que eu estou mentindo. Venha cá você ler, porque de repente eu leio. Oh, meu Deus, tanta dó, gente. Lê aqui, meu filho. Ó, é o último parágrafo do livro. Vocês pegam o Livro dos Espíritos em casa e pegam o último parágrafo daqui desse jamais para baixo. Leia. Jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal. Ok. Jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal. Então, se alguém está fazendo o mal no mundo, tá? Então, não está inspirado pelos bons espíritos, porque os bons espíritos não são instigadores do mal. Agora, o que é o mal? Vamos ler o que é o mal. Cadê? Aqui. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Jamais legitimaram o assassínio ou a violência. Então, se tem assassínio, se tem violência, não provém da influência dos bons espíritos. Então, se alguém ofende alguém, humilha alguém, quer matar alguém, quer cancelar alguém, quer odiar alguém, não está sendo influenciado pelos bons espíritos. E esse assassínio pode ser de qualquer forma. Tanto a questão do aborto como a pena de morte está inclusa na questão do assassínio. Então, não há uma predileção por um lado. Você está vendo que é o assassínio, independente que seja. E a violência, que se faz violência com teclado, com arma branca, com arma de fogo, se faz violência com qualquer coisa. Então, também não legitima. Cadê? Levou? Está aqui. Assassínio é violência. Agora, ouçam isso que ele vai ler agora. Ouçam aqui. Jamais estimularam os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Muito bem. Adorei participar. Muito bem, você está dispensado. Obrigado. Como vocês podem ver, jamais estimularam o ódio entre os partidos. Eu pergunto, tem ódio entre partidos hoje? Então, quem inspira são os bons? Não. Se existe ódio entre partidos, quem inspira não são os bons. Então, agora eu vou dizer qual é o lado que está certo. É a esquerda ou é a direita? O certo é o lado que não odeia. É o lado que não odeia. Se eu sou esquerda e odeio a direita, eu estou errado. Mas se eu sou direita e eu odeio a esquerda, eu também estou errado. O lado certo é o lado que não odeia, porque o ódio ele é um indicativo do assodar das perturbações das entidades negativas. E longe de mim querer desejar o mal para os outros. Eu não quero desejar o mal para ninguém. Mas eu sou obrigado a dizer que, segundo a lei de causa e efeito, quando a gente odeia muito alguém, a gente nasce perto dessa pessoa. Eu quero que todos nós tenhamos famílias felizes. Então, se é para odiar, vamos odiar bem pouquinho. Para não correr o risco, a gente vai nascer grudado, vai nascer ainda siamês. Então, para não acontecer, vamos cuidar. Como é que eu sei se eu estou doente? Quando eu digo, mas eu odeio. É a lâmpada vermelha para nós. Olha, tem alguma coisa que está errada. Porque não faz sentido a gente, em nome do bem, querer a violência para resolver. Não se resolve nada com violência. Se vocês bem lembrarem, os romanos levavam os cristãos para a arena, lembra? Jogavam, os leões comiam. Aí passava um tempo, pegava de novo, jogava no azeite fervente, amarrava no porte de martírio para flechar, que nem aconteceu com Quinto Varro,
ser flechado, com Nestório flechado, ou eram rasgados pelos cavalos, eram transformados em tochas humanas para iluminar as ruas de Roma. Vocês têm notícia de algum exército cristão para matar soldado romano para não ir para a arena? Os cristãos se reuniram, vão matar os romanos. A gente vai fazer as nossas orações e vai deixar um pessoal armado aqui fora. Quando os romanos vierem, a gente mata os romanos para não levar a gente para a arena. Já viram alguma coisa assim? Pois é, não tem mesmo. Os cristãos nunca fizeram uma milícia tentando combater o processo de opressão dos romanos. Eles simplesmente caminharam divulgando sua mensagem, passando pelo martírio e seguindo. Morria um bocado, outro bocado aparecia e a mensagem ia. E o Império Romano superpoderoso esmagando o Império, os cristãos. 2000 anos depois, cadê o Império Romano? E cadê o cristianismo? A gente não precisa ter medo do bem. Medo de fazer o bem. Não precisa ter medo do mal. A gente tem que fazer e não odiar as pessoas, tá? Não odiar. O problema é que dentro da nossa área, dentro do nosso movimento espírita, a gente está vivendo um problema muito grave pela possibilidade de ruptura. Porque é tanta tensão que daqui a pouco vai ter centro espírita de esquerda e centro espírita de direita. Isso é uma coisa totalmente estúpida. Isso é uma coisa impensável. Mas a gente precisa se cuidar, porque senão a gente está ficando doente. Os princípios ideológicos, eles não podem estar acima da mensagem espírita. A mensagem espírita vai ter uma visão muito clara das coisas. Se, de repente, eu tenho um posicionamento político que fica acima daquilo que a doutrina espírita diz, é uma coisa errada. Porque, na verdade, como diz Emmanuel, o nosso primeiro adjetivo é espírita. Nós não somos, por exemplo, um professor espírita. Nós somos um espírita professor. Nós não somos um político espírita, somos um espírita político. Então, se o primeiro adjetivo é esse, a primeira estrutura de lógica e de verdades tem que ser o pensamento espírita. Os outros têm que vir abaixo. Não pode eu fazer ao contrário, não é? Senão a gente está desconstruindo aquilo que a doutrina espírita nos oferece como verdade. Então, essa possibilidade de ruptura é muito grande, e assim como os outros dois, também pode nos trazer uma carência de doutrina, porque a gente fica extremamente voltado para os aspectos politizados e esquece de discutir doutrina espírita, que o espírito é imortal, que o espírito é transcendente. A gente fica discutindo coisas da existência e esquece de discutir coisas da vida. A gente precisa discutir as coisas da vida e não somente as coisas da existência, porque a existência é temporária. Ela é importante, mas ela não é o mais importante nesse nosso processo de amadurecimento. Eu confundo com o que digo? Então, vou seguir. Uma pergunta se impõe. Pergunta-se: ora, se as pessoas não voltarão, o que será das casas espíritas? Não terá mais público. Ora, não foi isso que aconteceu com as lives? A live não carregou um monte de gente? E o que a gente vai fazer agora, pelo amor de Deus, com o salão? Sem gente? Foi todo mundo para a live. Vamos fechar a casa e assistir a live também? Vender o patrimônio e abrir um shopping, uma galeria comercial no centro espírita? Ora. Na medida em que a gente está vendo esse processo do não retorno, a gente precisa descobrir estratégias de coisas interessantíssimas que a gente tem para fazer dentro do movimento espírita. Se não, vejamos,
Nós vivemos hoje a mais grave crise de transtornos mentais e nós temos a melhor resposta. Vocês têm noção de quanta gente tem depressão, ansiedade, síndrome do pânico, angústia, só aqui em Volta Redonda? Quantas pessoas tem? Dizem que 5% das pessoas do Brasil têm depressão. 5,2, vou arredondar para 5. Quantos mil habitantes tem Volta Redonda? 300 mil. 5% de 300 mil é 15 mil. Então, tem 15 mil depressivos. Se 10% disso viesse para o centro espírita, era 1.500 pessoas. Deu para perceber o quanto que a gente está desfocado do trabalho que a gente tem para fazer? E eu estou falando só de depressão. Eu não peguei ansiedade, eu não peguei síndrome do pânico, eu não peguei os outros transtornos emocionais, questão da droga, o enlutamento, os conflitos familiares, as pessoas que sofreram abuso sexual. Não tô nem, só peguei só depressão. Então, nós temos uma quantidade imensa de pessoas, nós temos a melhor resposta e a gente está muito focado numa visão conteudista de movimento espírita. Eu não estou dizendo que a gente não deva estudar espiritismo. Claro que deve. É lógico que deve. Mas ao lado do estudo tem que ter o acolhimento das pessoas que padecem. E na medida em que as lives vêm atender essa necessidade de conteúdo, libera o Centro Espírita para essa tarefa. Em síntese, nós podemos virar a Casa Espírita para fazer um trabalho muito mais efetivo de atendimento espiritual do que propriamente nos cuidarmos apenas dos aspectos de conteúdo doutrinário. Não estou dizendo para que a gente encerre os grupos de estudo, mas estou dizendo que as pessoas, nesse momento, estão se matando. Que existem pessoas que estão se mutilando neste momento, estão em automutilação na cidade. Que existem famílias que estão se desorganizando nesse momento que a gente está aqui conversando. E a gente está discutindo se ele caiu do camelo do cavalo, caiu do camelo, caiu do cavalo, caiu do camelo, caiu do cavalo. E aí a gente está discutindo isso e o povo está se matando. Nós estamos discutindo sobre psicologização e o pau está quebrando lá fora. E o cara vai dizer, não, porque mamãe tem que... Cara, nós temos uma mensagem enorme para entregar e a gente está se perdendo em questões políticas, em questões de exegese bíblica, de discussão de autoajuda, e a gente não está se preocupando com o conteúdo efetivo que a mensagem espírita tem para nós. Quem aqui gosta da série psicológica de Joana de Ângeles, nota evidentemente o quanto que esse trabalho foi bem orquestrado no mundo espiritual, porque a mensagem começa a chegar em 1989. A primeira obra, que é Jesus e a Atualidade, veio em 1989, preparando para a doidice que viria depois. Quando a gente lê, em 1990, O Homem Integral, a gente diz assim, realmente está muito ruim. Não é verdade. Aquilo era o que ia acontecer. É hoje que o trem está ruim, e talvez fique até pior. Então, a gente, na verdade, recebeu uma mensagem extremamente importante para esses dias. E a gente não está sabendo lidar com esse conteúdo. A gente está de posse desse material e está achando lindo. Então, olha, tão lindo, tão lindo. Não é tão lindo, é tão útil para que a gente possa ajudar as pessoas no seu processo de transformação.
E tem muita gente que, quando pega assim a série psicológica, diz assim, mas eu não entendo por que o primeiro livro da série é Jesus e a Atualidade. Não tem nada a ver. Porque o Homem Integral, sim, o Homem Integral é um estudo bacana em que ele realmente discute a sociedade materialista. O livro Plenitude vai discutir o sofrimento, Momentos de Saúde e Consciência vai começar a discutir como é que o despertar do homem, depois o autodescobrimento. Então, você vai tendo todo o ser consciente, depois o autodescobrimento, Desperte, Seja Feliz. Você vai tendo livros que você olha, não, isso aqui é sobre psicologia transpessoal, isso aqui é realmente espiritismo, isso aqui é um estudo psicológico. Mas Jesus e a Atualidade não tem nada a ver, gente. Por que é o primeiro volume da série? Ora, por quê? Porque você vai começar um tratamento psicológico. Toda vez que você vai no consultório de um especialista para se consultar com ele, tem um monte de diploma dele assim na parede e você fica olhando. E o primeiro volume da série é o volume que apresenta o terapeuta, que é Jesus. Então, é um livro que vai mostrar quem vai ser o seu terapeuta nas outras 15 obras. Vai mostrar quem é Jesus. E ele vai mostrar um Jesus que é um Jesus atual. Não é um Jesus que tem aquele coraçãozinho com aquela coroa de espinho com a mãozinha assim. É um Jesus transformador. Jesus tem alguma mensagem para a ansiedade? Tem. Não vos afadigueis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ele tem mensagem para a depressão? Tem. Vinde a mim, todos que vos achais cansados e afligidos. Então, ele pega o pensamento de Jesus e mostra como que o pensamento de Jesus se aplica à atualidade. Então, é uma obra onde Joana vai fazer exatamente esse trabalho, mostrar a atualidade do pensamento de Jesus. Por isso que é Jesus e a atualidade. E esse conteúdo veio exatamente para nos atender nesse sentido. E o que a gente fez? A gente pegou esse estudo, tem 30 anos que esse trem chegou. 30 anos! E a gente ainda não entendeu para que ele veio. A gente ainda está achando que ele é bonitinho. Ah, tão lindo! Não é lindo simplesmente. Ele é fundamental para que a gente faça esse trabalho. Só que a própria Joana nos assevera, não se pode afastar Joana de Kardec. Não se faz estudo de Joana de Anjos para um lado, esquecendo Kardec. Tem que trabalhar sempre os dois trançados. Se afastar, nós estamos enveredando por um desvio, porque não é esse o propósito dessa obra. Então, a gente precisa, de certa maneira, compreender a realidade em que a gente está vivendo e como que a gente pode fazer isso. E aí vem a pergunta, tá, tudo bem, nós estamos vivendo um período de aumento dos transtornos mentais. É fato. Nunca tivemos tanta depressão como hoje. Nunca tivemos tanta ansiedade como hoje. Nunca tivemos tantos transtornos como na atualidade. Isso é fato. Mas como que a Casa Espírita, então, pode ajudar no atendimento a esses transtornos? Porque, veja, na medida em que a gente teve a criação de um trabalho aqui das lives, que drenou parte das pessoas que estavam atrás apenas de conteúdo, a Casa Espírita está disponível de maneira mais efetiva para um atendimento de outro tipo de tarefa. Não estou dizendo para fechar a palestra, não estou dizendo para fechar os grupos de estudo, mas que a gente abra grupos de atendimento espiritual, para que as pessoas sejam acolhidas. É tarefa de urgência que em Resende, em Valença, em Rio das Flores, em Volta Redonda, em Barra do Piraí, que da região como um todo, a gente se atente para a necessidade de nós nos aproximarmos da dor do semelhante. Da dor do semelhante. É um novo momento dentro do movimento espírita. Na Revista Espírita de 1863, no fascículo do mês de dezembro, tem um texto de Kardec chamado Das Lutas, em que ele divide o movimento espírita em 6 fases.
Primeiro é o da curiosidade, que são as mesas girantes. O segundo é o momento filosófico, que foi a codificação. O terceiro era o período das lutas, que eram os embates com os detratores. O quarto, ele diz, é o momento futuro, que vai ser um período religioso do movimento espírita. A gente já viveu esse período de fazer do movimento espírita um local de religiosidade, simplesmente, em que as pessoas vinham para a palestra, tomavam o passe, mas não havia uma necessária transformação moral. As pessoas vinham porque tinha que vir. Não, tem que ir. Frequentar. Se é espírita, tem que frequentar o centro. E aí faziam atividade assistencial, mas mudança interior não tinha. A quinta fase do movimento espírita, Kardec diz, eu não tenho nome para ela ainda porque não sei o nome, mas quando ela vier, vão dar nome para ela. Chama período intermediário. É o que ele diz. Na hora, quando chegar, vai ter nome. Período intermediário é o descolamento da fase religiosa para o entendimento do homem de maneira mais profunda. Uai, não seria esse que a gente está vivendo? Não seria esse em que a gente está se voltando para um mecanismo de autoconhecimento? Eu sou de um período do movimento espírita que ser espírita era fazer caridade. Você tinha que estar numa tarefa assistencial, estava numa sopa, numa creche. Ser espírita? Sou. Qual é a casa que você frequenta e qual é o trabalho assistencial que você faz? Isso era um carimbo que tinha que ter. Se você é espírita, você faz alguma atividade de assistência social. Mas não necessariamente você se modifica. Você pode ser uma pessoa que faz o trabalho assistencial, mas é uma pessoa rabugenta, reclamona, que fica pegando no pé dos outros. Mas está lá fazendo a sopa, mas reclama dos outros. Olha como ela cortou a cenoura. Parece que não tem casa. Como é que corta uma cenoura desse tamanho? Parece uma doida. Olha como ela corta a cenoura e tal. Mas está no trabalho. Está no trabalho. Essa antipática, eu odeio quando ela vem. Mas está lá fazendo a sopa. Mas está reclamando. Nós estamos num outro momento do movimento espírita. Nesse momento anterior, a gente dizia muito assim, eu antes de ser espírita, minha vida era horrível. Depois que eu conheci o espiritismo, minha vida mudou. Minha casa é uma bênção, meus filhos são uma maravilha, meu marido, então, nem se fala. Nossa, é uma coisa maravilhosa, minha vida agora é só bênção, minha vida é uma paz, porque o espiritismo entrou no meu coração, mudou meu... Hoje não é assim, as pessoas dizem. Conhecer o espiritismo foi muito bom para mim. Eu tinha uma dificuldade enorme com meu pai. Eu venho trabalhando isso. Tenho uma dificuldade com meu filho ainda, que eu ainda não venci, mas a gente estou lutando para ver se a gente consegue vencer. É uma releitura daquilo que desde o princípio deveria ser. E a série de Joana de Anjos tem muito a ver com isso. A aceitação da condição real que a gente tem. Tem um livro de Joana, é o livro 6 da série, é o Autodescobrimento, que ela diz assim, se alguém fez raiva para você, sinta raiva. Fique com raiva de quem fez. Porque se você for ler outras obras, não tenha raiva, perdoe a pessoa. Ela diz, não, ele fez raiva. Sinta raiva. Sinta. Se for necessário, procure a pessoa e diga que ela fez raiva para você. Se não der para procurar a pessoa, fale com um amigo e diga, fiquei com raiva dele porque ele fez isso. Coloque para fora a raiva que você tem. E depois trate para não tê-la. Ó. Mas não é assim, eu nem sinto, tá? E fez, eu nem senti, o queixinho tremendo, nem senti. Então, é um amadurecimento nosso. E a gente precisa desse tipo de compreensão para que a gente faça o trabalho que tem que ser feito. Senão, a gente não vai conseguir fazer. Nós só vamos conseguir fazer o trabalho que tem que ser feito se nós conseguirmos realizar esse mecanismo de entrada em nós próprios para fazer o trabalho de atendimento espiritual. E, para isso, a gente precisa